Antes de mergulharmos de cabeça neste abismo de revelações, peço com a urgência que o momento exige. Inscreva-se agora mesmo no mundo do desconhecido. Ative o sininho das notificações, pois a cada vídeo desvendamos mais um fragmento da verdade oculta que eles não querem que você saiba. E se o nosso trabalho incansável em trazer à luz esses segredos ressoa com você, se você sente o chamado para fazer parte desta resistência contra a ignorância, considere nos apoiar. Qualquer quantia, por menor que seja, escaneando o QR Code que está aparecendo agora na sua tela, nos ajuda a manter esta chama acesa e a financiar nossas investigações. Acredite, o que temos para revelar hoje vale cada segundo da sua atenção. A eleição de um novo Papa é sempre um momento de grande expectativa e especulação mundial. Mas a ascensão de uma figura que adota o nome Leão, e ainda por cima o 14º com este título, não é um evento trivial para quem estuda a fundo a simbologia e as correntes proféticas. O leão, símbolo de realeza, de poder, de força indomável, mas também de ferocidade de um predador implacável. E o número 14, nas tradições esotéricas, frequentemente associado a transformações profundas, a ciclos kármicos e, por vezes, a sacrifícios necessários para o advento de uma nova era. Vocês já pararam para pensar no peso desses símbolos? Será mera coincidência ou um sinal meticulosamente orquestrado, visível apenas para aqueles com olhos para ver? Fontes internas, sussurros que escapam das muralhas leoninas, falam de uma escolha papal envolta em pressões incomuns, em disputas de poder que transcendem a mera política eclesiástica. Falam de um conclave onde forças antigas, há muito adormecidas, teriam exercido sua influência. É aqui que a figura monumental de Santo Agostinho de Hipona entra em cena, não apenas como o teólogo brilhante, mas como um vidente, um profeta, cujas palavras ecoam através dos séculos com uma clareza assustadora. Esqueçam as interpretações adocicadas de seus textos. Estamos falando de passagens obscuras, de cartas perdidas, de sermões que, quando analisados sob a luz correta, revelam um roteiro sombrio para os últimos dias. Durante séculos, acreditou-se que a totalidade do conhecimento profético de Agostinho estava contida em suas obras mais famosas. Mas pesquisadores independentes trabalhando nas sombras, longe dos olhos vigilantes da ortodoxia, descobriram fragmentos, códices esquecidos em mosteiros remotos, que pintam um quadro muito mais detalhado e alarmante. Eles falam de um pastor, com a força do leão, que surgiria quando o mundo estivesse embriagado pela mentira e a igreja dividida por dentro. E qual seria o primeiro sinal ligado a este Papa-Leão, segundo essas interpretações resgatadas de Agostinho? Uma falsa aurora na igreja, um período inicial de aparente esperança, de promessas de renovação e unidade, que rapidamente se desvaneceria, revelando fissuras profundas, escândalos acobertados vindo à tona como feridas purulentas, e uma confusão doutrinária que deixaria os fiéis à deriva, questionando os próprios fundamentos de sua fé. Agostinho teria alertado sobre lobos disfarçados com a lã do cordeiro, sentados em altos postos, desviando o rebanho do caminho estreito. Pensem bem, caros ouvintes, essa descrição não lhes soa perturbadoramente familiar? Não observamos já os primeiros tremores dessa falsa aurora em eventos recentes que abalaram a confiança de muitos? A chegada de Leão XIV, segundo essas profecias agostinianas, não seria a causa, mas o catalisador, o marco temporal que ativaria uma sequência de eventos há muito previstos. Profecias de Santo Agostinho desvendadas. Mas as visões de Agostinho, interpretadas à luz da ascensão de Leão XIV, vão muito além das crises internas da Igreja. Elas se expandem para o cenário global, prevendo um período de tribulação sem precedentes para toda a humanidade. A segunda grande profecia fala do levante das nações distantes e o rugido da besta do norte. Agostinho, em sua Cidade de Deus, descreve a ascensão e queda dos impérios terrenos. Os intérpretes modernos
veem aqui um alerta para o ressurgimento de superpotências com agendas ocultas, para alianças instáveis que se formariam e se romperiam, levando o mundo à beira de um conflito global devastador. Um conflito que não seria apenas por recursos ou territórios, mas uma guerra de ideologias, uma batalha espiritual travada nos campos físico e digital. O leão no Vaticano, neste cenário, poderia ser um mediador impotente, ou pior, uma peça em um jogo muito maior, manipulado por forças que buscam uma nova ordem mundial sob seu controle. Vocês conseguem imaginar o Papa Leão XIV, o líder de mais de 1 bilhão de almas, tentando apaziguar nações armadas até os dentes, cada uma convencida de sua própria justiça divina, enquanto profecias antigas se desdobram em tempo real? A própria escolha do nome Leão, que evoca força e combate, seria um prenúncio do papel que ele seria forçado a desempenhar? Ou, como alguns teóricos mais ousados sugerem, uma indicação de que o espírito do leão, uma força poderosa e talvez ambivalente, estaria operando através dele? A terceira profecia agostiniana, e talvez a mais relevante para nossos tempos hiperconectados, é a da traição do conhecimento e o império da ilusão. Santo Agostinho, um gigante intelectual, valorizava a verdade acima de tudo. Seus escritos alertariam para uma era em que o conhecimento seria distorcido, a informação transformada em arma e a verdade afogada num oceano de mentiras habilmente construídas. Uma era de sofistas digitais, encantando as massas com narrativas falsas, mas sedutoras, levando a humanidade a um estado de torpor e confusão mental. Parem e pensem. Inteligência artificial criando realidades indistinguíveis da verdade. Algoritmos decidindo o que vemos e no que acreditamos. A ciência sendo politizada e a história reescrita para servir a agendas ocultas. Não estamos já vivendo essa traição do conhecimento? E qual o papel de Leão XIV, segundo essas profecias, neste pandemônio informacional? Seria ele uma voz solitária clamando pela verdade no deserto digital? Ou sua figura seria usada, talvez até mesmo sem seu pleno consentimento, para validar enganos em escala global? A linha entre o pastor e o instrumento de manipulação se torna perigosamente tênue. E como se não bastasse, a quarta grande visão atribuída a Santo Agostinho e ligada ao tempo de Leão XIV é a do lamento da terra e o despertar das fúrias elementais. Agostinho teria previsto um tempo em que a própria natureza se voltaria contra a humanidade como consequência de sua arrogância e ganância. Desastres naturais de proporções bíblicas, terremotos, tsunamis, secas prolongadas e inundações devastadoras. Novas pragas e doenças, mais virulentas e resistentes, se espalhando como fogo em palha seca. Os estudiosos dessas profecias sombrias argumentam que Agostinho não via esses eventos como meros acidentes, mas como respostas diretas ao desequilíbrio espiritual e moral da humanidade. O planeta gemendo sob o peso de nossos pecados coletivos. E o Papa Leão XIV, nesse cenário apocalíptico, seria o pontífice a testemunhar a ira da criação, um líder tentando guiar seu rebanho em meio ao caos e à destruição, enquanto muitos zombariam das advertências e continuariam em seu caminho de autodestruição. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas isso é apenas interpretação. Onde estão as provas concretas? Meus amigos, as provas estão nos padrões que se repetem, nos sinais dos tempos que Agostinho nos incitou a observar. A questão não é se essas profecias são literais, palavra por palavra, mas se o espírito delas, a essência de seus avisos, está se manifestando diante de nossos olhos. E muitos estudiosos sérios, que arriscam suas reputações, ao falar sobre isso acreditam que sim. A chegada de um Leão XIV seria apenas a ponta do iceberg, o marcador visível de uma correnteza subterrânea muito mais antiga e poderosa. O cisma silencioso e a batalha final pela alma. As revelações, contidas nas interpretações dos manuscritos agostinianos, não se limitam a eventos externos.
Elas penetram no coração da própria Igreja Católica, descrevendo o que é chamado de o grande cisma silencioso. Não uma divisão declarada, com excomunhões públicas e anátemas trocados abertamente, como no passado, mas algo muito mais sutil e perigoso, uma fratura interna, uma guerra civil espiritual travada nos bastidores, nas sacristias, nos seminários e nas mentes dos fiéis. Santo Agostinho teria previsto um tempo em que a fumaça de Satanás entraria não apenas pelas frestas, mas se instalaria nos altares, confundindo doutrinas, relativizando dogmas sagrados e promovendo uma falsa misericórdia que, na verdade, seria uma porta aberta para o pecado e a perdição. Padres contra bispos, cardeais contra cardeais e os leigos perdidos, sem saber em quem confiar, a quem seguir. Uma igreja onde a verdade se tornaria uma questão de opinião e a tradição milenar, um fardo a ser descartado em nome de uma modernidade enganosa. O Papa Leão XIV, nesse contexto profético, estaria no epicentro dessa tempestade. Ele seria o pastor tentando manter unido um rebanho que se dispersa, ou como temem alguns, um líder que, por ação ou omissão, permitiria que esse cisma se aprofundasse. As profecias falam de falsos profetas dentro dos muros sagrados, que, com palavras doces e eloquência enganadora, levariam muitos à apostasia. E o que dizer da tão comentada ligação com o terceiro segredo de Fátima? Muitos acreditam que a parte ainda não revelada, ou a interpretação completa do que foi mostrado, se alinha perfeitamente com essas visões agostinianas de uma grande apostasia e tribulação, culminando com um papel crucial e talvez trágico para um dos últimos papas. Seria Leão XIV a figura central dessa parte ainda velada do segredo? Aquele que testemunharia o bispo vestido de branco sofrendo terrivelmente em meio à perseguição e à ruína da Cidade Santa? Os teóricos que se dedicam a essas conexões apontam para a existência de documentos ultra-secretos nos arquivos vaticanos, possivelmente os próprios escritos proféticos de Agostinho em sua forma original, ou relatórios detalhados sobre aparições marianas que confirmariam esses cenários. Documentos que, se revelados, poderiam implodir a estrutura da Igreja, como a conhecemos, e expor uma batalha espiritual de proporções cósmicas que vem sendo travada há séculos. E a chegada de Leão XIV, com sua carga simbólica, seria o gatilho para que esses segredos começassem finalmente a vazar. Agora eu lhes pergunto, por que tanto segredo? Por que tanto esforço para manter essas informações longe do público? Seria para evitar o pânico ou para proteger interesses poderosos que seriam desmascarados? O que eles realmente temem que nós descubramos? A verdade, meus amigos, é como um leão enjaulado. Podem tentar contê-la por um tempo, mas eventualmente ela encontrará uma forma de rugir. Os sinais estão aqui, conectando os pontos. Alguns podem acusar este canal de alarmismo, de sensacionalismo, mas nós apenas apresentamos as peças do quebra-cabeça. Cabe a cada um de vocês decidir se elas se encaixam. E os sinais, para quem tem olhos para ver, estão se multiplicando a uma velocidade vertiginosa. Observem a instabilidade geopolítica crescente, as alianças frágeis, a retórica belicista cada vez mais normalizada. Isso não ecoa a profecia do levante das nações? Vejam a polarização extrema da sociedade, as famílias divididas por ideologias, a incapacidade de diálogo. Não seria esta a confusão doutrinária e a divisão interna transbordando para o mundo secular? E a nossa dependência cada vez maior da tecnologia, a entrega da nossa privacidade e do nosso pensamento crítico a algoritmos e inteligências artificiais, cujo propósito final desconhecemos? Não é este o prenúncio da traição do conhecimento, onde a verdade se torna um produto manufaturado por aqueles que controlam os dados? As mudanças climáticas cada vez mais extremas, as pandemias que nos pegam de surpresa e nos forçam a repensar nosso modo de vida,
Não são estes os lamentos da terra previstos por Agostinho como um aviso final antes de uma correção de curso ainda mais drástica? Não estamos afirmando que o Papa Leão XIV é, em si, uma figura maligna. As profecias são complexas. Ele pode ser um protagonista inconsciente, um homem bom em tempos terríveis, ou um líder cuja força e nome Leão serão testados de maneiras inimagináveis. O que as interpretações agostinianas sugerem é que seu pontificado ocorre em um ponto de inflexão cósmico, um momento em que o véu entre os mundos se torna mais fino e as forças espirituais, tanto boas quanto más, intensificam sua atividade na Terra. Conclusão e chamado final. O cenário que apresentamos hoje é, sem dúvida, perturbador. As profecias de Santo Agostinho, conectadas à figura do Papa Leão XIV, pintam um futuro de grandes provações, mas também de grandes escolhas. A questão que paira no ar é: estamos à beira do precipício ou no limiar de uma transformação, dolorosa, porém necessária, para um novo ciclo da humanidade? Queremos ouvir vocês. O que pensam sobre estas revelações? Já tinham ouvido falar das profecias de Santo Agostinho ligadas aos últimos papas? Vocês veem os sinais se manifestando no mundo ao nosso redor? Deixem seus comentários abaixo. Este é um espaço para o debate corajoso, para a troca de informações que eles não querem que circulem. Compartilhem este vídeo com todos que vocês acham que estão prontos para despertar. A história está sendo escrita agora, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho e, se sentirem o chamado, apoiem nossa missão através do QR Code. A sua ajuda é o combustível que nos permite continuar cavando fundo, buscando a verdade, por mais inconveniente que ela seja. E fiquem ligados. No nosso próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos do Vaticano, explorando as conexões entre estas profecias e os planos ocultos de sociedades secretas para a instauração de uma única religião mundial. Vocês não vão querer perder. O tempo está se esgotando. Abram os olhos.